Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, que Jesus abençoe vocês grandemente. Eu sou nova aqui no canal, espero que vocês me ajudem. Foi difícil, irmãos, para mim gravar esse vídeo, porque tá pedindo confirmação a Deus para mim postar. E Deus falou para mim passar aquilo que eu tive com Deus, que Deus fez na minha vida. Eu vou deixar uma palavra para os irmãos lá em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do meu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades e contra os princípios das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangélico da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Irmãos, até que nesse momento eu venho contar um pouco do meu testemunho que Deus fez sobre a minha vida. Espero que ajude quem estiver escutando, compartilha, comenta. Se precisar de algo, eu estou aqui para ajudar. Me chamo Angélica, sou missionária e estou aqui para levar a palavra e ajudar aqueles que precisam. Irmãos, eu com meus 8 anos de idade, eu fui abusada do meu pai, pelo meu pai, né? E dos meus 8 a meus 15 anos. Irmãos, não é fácil para uma criança você ver o seu pai fazer atos na sua frente, te tocar todos os dias, à noite, e você não poder falar nada para ninguém. Irmãos, quando eu falei para minha mãe as coisas que estavam acontecendo comigo, no começo a minha mãe não acreditou. Minha mãe só foi acreditar depois que aconteceu com a minha irmã. Irmãos, eu sofri muito dentro da minha casa, porque todo dia era só eu e ele, que minha mãe trabalhava para sustentar a nossa casa. Ela trabalhava sozinha e eu ali, uma criança sozinha com ele, vendo ele fazendo coisas na minha frente, e fui crescendo e fui atrapalhando a minha vida nos estudos, nas escolas. As professoras chamavam a minha mãe perguntando o que sua filha tem, porque eu sentava só no cantinho, eu não tinha amigos, eu não conseguia aprender nada. E, irmãos, foi difícil para mim. Quando na minha adolescência eu começava a chorar, chegava na escola só chorando, e eu perguntava assim para Deus: por que, Senhor, comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que estou passando isso? Irmãos, e a pior coisa que tem é a gente passar por algo que a gente não pode contar para ninguém. Você fica com aquilo ali dentro de você, te corroendo, te machucando, deixando seu coração triste, angustiado. E eu não podia falar para ninguém o que estava passando na minha vida. Irmãos, meu pai me dopava com remédios. Todo dia ele levava ali na minha cama um café, leite com café, um pãozinho, mas ali dentro tinha remédio. Missionária, mas como é que você sabe, irmã Angélica? Irmãos, eu sentia minha língua adormecendo, só que eu falava assim: não deixe eu dormir, não deixe eu adormecer, porque, irmãos, eu sei que se eu adormecesse, algo ia acontecer mais grave. Imagina uma pessoa que você ama dentro da tua casa, que se você confia, que
é como se eu fosse o seu herói e te machucar e fazer algo na sua vida, que foi o meu pai. O meu pai todos os dias eu sofria na mão dele. Todos os dias eu tinha medo de falar. Minha mãe também não separou do meu pai porque ela tinha medo. Minha mãe apanhava todos os dias do meu pai. Minha mãe ficou 25 anos, irmãos, morando com meu pai, sofrendo. Apanhava e eu via aquilo ali. Eu não tive uma vida, uma família sem briga. Meu pai bebia muito. Então aquilo ali, eu fui crescendo. Quando eu comecei a ter a minha adolescência, quando eu comecei a perguntar para Deus, a chorar. Quando eu ia para a escola, irmãos, eu falava, me dava vontade de eu cortar meus pulsos, de morrer. Porque eu falava, Senhor, eu não quero viver mais. Eu quero cortar meus pulsos porque não aguento mais isso. Irmãos, que foi quando eu completei os meus 15 anos, eu estava buscando, fui na igreja, busquei a Deus, porque a minha família não era evangélica. O meu pai, nós veio de um berço de católicos, meu pai era católico. Então eu fui a primeira da minha casa a buscar o Senhor, ir à igreja, batizar. Foi quando eu tive coragem, irmãos. Eu orava, buscava a Deus e falava, Senhor, me dá coragem de enfrentar esse obstáculo que está acontecendo sobre a minha vida. Senhor, me ensina a perdoar o meu pai, Pai, que eu não quero sentir raiva dele, ódio dele. Irmãos, eu desejava a pior morte para ele. Quando passava os casos de pessoas, homens, né, Abu, né, a criança, eu desejava, esse homem merece morrer, pior morte, tem que sofrer, e eu falava isso. Mas quando Deus entrou dentro do meu coração, irmãos, eu deixei Deus entrar dentro de mim, que eu falei, Senhor, eu não quero sentir isso do meu pai, eu quero perdoar ele. Foi quando Deus falou comigo, irmãos, na palavra. Quando eu comecei a aprender e falei, Senhor, eis-me aqui, Pai. Quero ser tomada pelo Senhor, quero ser usada em Tuas mãos. Mas, irmãos, a gente tem que entender, para a gente ser usada, para a gente querer fazer as coisas do Senhor, nós temos que quebrar o nosso eu. Pedir a Deus para entrar no nosso coração. Irmãos, não é fácil liberar o perdão. Não é fácil você perdoar, principalmente pessoas da sua casa que te machucou. Então, irmãos, eu pedi a Deus para me liberar o perdão, para me perdoar, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor só vai te perdoar se você perdoar o seu próximo. Não adianta a gente querer o perdão de Deus se a gente não perdoa o nosso irmão, o nosso vizinho, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão. Irmãos, e eu liberei o perdão pelo meu pai. Deus restaurou o meu coração, a minha vida. E eu perdoei, irmãos, antes de meu pai partir. Imagina se meu pai partisse sem eu liberar o perdão para ele. Irmão, depois que eu liberei o perdão, a minha vida andou. Eu consegui ter mais intimidade com Deus. A minha vida como esposa, como mãe, como ministra na obra do Senhor. Irmãos, e em todas as igrejas que eu prego, Deus me usa, Deus me bate, me cobra para me contar o meu testemunho, porque o meu testemunho pode ajudar muitas pessoas, aqueles que guardam mágoa do próximo, né? Irmãos, não adianta, sem perdão a gente não verá o reino de Deus. Não adianta a gente santificar corpo e alma e espírito, você vestir as vestes, se santificar e você não perdoar. Não adianta. Tem muitos que vão perder a tua salvação por causa de perdão. Então, irmãos, não joga a sua vida com Deus fora. Se você tem 20 anos, 30 anos, isso não conta. O que conta é você perdoar o seu próximo, amar o seu próximo. Que a palavra do Senhor fala que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles, aqueles que nos perseguem. Irmãos, eu orei mesmo, porque meu pai fez comigo, mas eu tomei coragem, atitude.
Falei com ele, conversei com ele, falei que a partir de hoje, quando eu completei meus 15 anos, tu não toca mais em mim. Às vezes, irmão, nós passamos por muitas coisas sobre a nossa vida por causa de nós, porque nós não tomamos atitude. Porque a gente fala assim, a gente cruza o braço e acha que é normal. Irmãos, a palavra do Senhor fala que Deus não falou que a gente ia ter mares de flores nessa terra, não. Nós ia ter aflição, perseguição, mas Ele estaria com nós nessa perseguição e nessas lutas. Ele ia nos ajudar, Ele vai nos ajudar e Ele nos ajuda. Você não pode esquecer disso. Então, irmão, se você passou por algo como eu passei ou coisa pior, perdoa. Perdoa sua mãe, o seu pai antes que ela parte, porque, irmãos, morto não escuta perdão. Não adianta você chorar diante do caixão e pedir perdão ali. Você tem que aproveitar enquanto a pessoa há vida nessa terra. Perdoa, libera. Você não consegue? Pede a Deus para quebrantar o teu coração, para te refazer um vaso novo. Irmãos, tem pessoas que dentro da igreja, depressivas, pessoas dentro da igreja que não perdoam o pai nem a mãe ainda fazendo obra. Acha que fazer obra, trabalhar no Senhor e todo dia na igreja vai ser salvo. Não, irmãos, está muito enganado. Não é assim que funciona na presença de Deus. É muita coisas. É por isso que fala que o céu é tomado à força. Não é fácil de ir para o céu. Não é fácil. A palavra do Senhor fala que é mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um rico. Porque nós estamos ligados mais aqui nessa terra do que no céu. As pessoas, eu vou na igreja todo dia, eu faço a obra de Deus todos os dias. Irmãos, quando eu contei o meu testemunho na igreja, o pastor que conduzia nós, nosso próprio pastor, ele tinha mágoa contra a mãe dele, irmãos. Olha para você ver, um pastor com mágoa da mãe. Através, quando eu contei o meu testemunho, ele se quebrantou ali na hora e reconheceu que ele estava errado. Irmãos, não quer dizer que pastor que está em cima do altar, quem está fazendo a obra está certo, que nós somos falhos e pecadores. Nós somos carne, nós não somos robôs que não sente dor, que não chora, que não peca. Nós somos seres humanos. Mas nós temos que buscar a face do Senhor todos os dias e todos os momentos. Irmãos, Deus fez maravilhas sobre a minha vida. Se você quiser escutar mais o meu testemunho, tem muita coisa para contar, minha experiência com Deus, compartilhe esse vídeo. Comenta para as pessoas, compartilha para alguém que precisa de escutar esse testemunho. Ou talvez até você mesmo passou e você precisa. Pede a Deus para te refazer de novo, para entrar dentro do teu coração e tirar toda a tristeza, toda a angústia, todo o passado. Porque, Senhor, quando Deus entra sobre a nossa vida, Deus apaga o nosso passado. Irmãos, quando eu conto o meu testemunho, quando é perdão de verdade, quando você perdoa de coração, quando você libera o perdão, quando você conta algo que passou sobre a sua vida, não tem que ter ódio, nem raiva daquilo que aconteceu na sua vida, ou daquela pessoa que fez na sua vida. Porque quando a gente tem Deus, Deus coloca mansidão e amor no nosso coração para o próximo. Irmãos, o meu pai se foi, morreu. Depois eu conto para vocês como ele morreu, como foi. Busquei muito pelo meu pai, irmãos. Paguei preço para ele ir para a igreja buscar o Senhor. Mas ele não queria. Hoje, a minha vida hoje é restaurada. Hoje eu sou mãe de 2 filhas maravilhosas. Eu tenho um marido abençoado. Irmãos, não era para mim ter uma vida dessa. Quando pessoas que muito passam pela essa vida, às vezes pensa em si tirar a tua própria vida, vai se prostituir, cai nas drogas pelo fato que a sua infância, o que aconteceu na sua infância. Mas não podemos deixar o nosso passado correr nosso coração, nós não podemos deixar o nosso passado impedir do presente que Deus tem sobre a minha vida, a tua vida.
Começa a buscar o Senhor para te liberar o perdão. Irmãos, não esquece que sem o perdão nós não veremos o reino do Senhor. Não importa se você é pastor, se é missionário, se é bispo, não importa. Se você não liberar o perdão, tu não verás o reino de Deus. Então busque ao Senhor. Eu não vou gravar muito, senão fica muito longo, mas compartilhe. Eu tenho muitas coisas ainda para passar para os irmãos de experiência. É a minha primeira vez nesse canal. Estou começando agora. Que os irmãos possam me ajudar em nome do Senhor Jesus. Porque eu creio que esse vídeo que eu estou fazendo, irmãos, não porque que eu quero fazer, expor a minha vida, eu não queria. Mas foi o Senhor que mandou. Então eu estou aqui para obedecer o meu Deus. E eu creio na minha vida, eu creio que esse testemunho meu vai mexer em muitos, e muitos vão reconhecer, e Deus vai tocar para liberar o perdão. Fique com Deus, que Deus abençoe você poderosamente, a sua família, a sua casa, que Deus guarda grandemente, que Deus derrama chuvas de bênção em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.